Quem são os culpados por hoje em dia a história ser contada do jeito que é? Existe uma frase que já virou quase um clichê que diz que a história é escrita pelos vencedores, é escrita por quem ganha. Isso é mentira. A história da Espanha foi escrita pelos perdedores, que hoje tentam conquistar por leis o que não conseguiram antes. Esse é um discurso muito marcado pela Guerra Civil e pelo qual você é muito criticado, mas é a realidade. Combater essa ideia totalmente distante da realidade de que a Segunda República era aquele lugar onde todos convivíamos em paz e alguns fascistas malvados decidiram destruir. Porque a esquerda é sectária e se apresenta como defensora de uma falsa convivência. Acho que isso diferencia mais a esquerda vulgue da direita conservadora hoje. A direita conservadora, apesar de ser chamada de totalitária, acredito que aceita conviver com diferentes opiniões, enquanto a esquerda busca destruir pessoas, reforçando a cultura do cancelamento atual. A principal diferença entre a censura que existiu em outras épocas e a censura que existe hoje é que hoje não se busca confrontar argumentos, não se busca confrontar ideias, se busca destruir a pessoa. Realmente é uma representação desse ânimo, o DNA desse gene que a esquerda sempre teve de destruir, e não de conviver com quem pensa de forma diferente deles. O governo, que em muitas ocasiões fala de não polarizar, ou de que eles apenas respondem aos protestos, aos ataques dos adversários, o que faz é financiar youtubers para que façam a campanha deles nas redes sociais. Muito boa noite, senhoras e senhores, muito boa noite, ursos e ursas, muito boa noite, javalis e javalinas. Bem-vindos a mais um episódio de La Factoria. Hoje tenho o enorme prazer de contar com Rubem Sem. Muitos de vocês o conhecerão por sua carreira meteórica e muito curta no Instagram, outros o conhecerão pelo debate histórico que tivemos no Red Pill Podcast. E aí, Rubem, tudo bem? Como você está? É um prazer ter você aqui. E aí, Jota? Prazer, obrigado. Ficaram muitos assuntos pendentes no debate que fizemos com a Nuji Politoloco, que, aliás, quero aproveitar para fazer um reconhecimento aqui, especialmente ao Politoloco. Por ter sido honesto e reconhecer que o que os caras do Walk of News fizeram foi uma manipulação brutal. Bom, aquilo foi impressionante. Lembra que eu te avisei sobre eles? Sim, você me avisou por causa de um problema que você teve antes e realmente, sim. Foi pior o que fizeram comigo. O que você disse foi quase premonitório. Eles repetiram isso no debate, foi incrível. O que você acha? Por quê? Por que você considera que a esquerda, vamos começar com o pessoal do Walk of News, por que, em vez de atacar nossos argumentos, já que somos evidentemente pessoas muito críticas com o sistema democrático, em vez de atacar o sufrágio universal ou nossa visão sobre o sufrágio universal, por que você acha que a esquerda sente a necessidade de manipular tudo para nos fazer parecer maus? A esquerda é sectária e se aproveita de uma falsa convivência, o que diferencia a esquerda woke da direita conservadora. A direita conservadora, apesar de muitos nos chamarem de totalitários, acredito que convivemos com pessoas que pensam diferente. Já a esquerda busca destruir o indivíduo, o que reflete a cultura do cancelamento atual. A principal diferença entre a censura que existiu em outras épocas e a censura que existe hoje é que hoje não se busca confrontar argumentos, não se busca confrontar ideias, se busca destruir a pessoa. E o exemplo mais claro que temos é o que aconteceu com J.K. Rowling. Não sei se você lembra que houve uma época em que alguns tweets supostamente transfóbicos foram atribuídos a J.K. Rowling. Nessa onda de aderir ao cancelamento de J.K. Rowling, ninguém questionou a qualidade das obras de Harry Potter. Ninguém questionou se estavam bem escritas ou não. O que se questionava era a pessoa por trás delas. Isso mostra que vivemos um período em que a esquerda mais sectária e furiosa domina o sistema parlamentar espanhol. Não querem conviver com quem pensa diferente, querem destruir, sempre agiram assim, faz parte do seu DNA histórico. Podemos conversar mais sobre isso depois, mas na Guerra Civil a esquerda foi mais totalitária do que a história mostra. É uma representação do DNA da esquerda que sempre buscou destruir, não conviver com quem pensa diferente. Eu gostaria de falar sobre esse DNA, antes de falar sobre tecnocracia, antes de falar sobre um monte de coisas que temos, de crime, de traição e um monte de coisas sobre as quais você e eu precisamos conversar. Mas vamos falar sobre o DNA da esquerda. E acima de tudo, também queria te perguntar, essa maneira de manipular as coisas para convencer os seus de que o outro é malvado é exclusiva da esquerda? A manipulação, acredito, é algo característico da cultura do século XXI. A cultura do cancelamento traz uma batalha cultural que, aliás, muita gente nega, eu assumo que vivemos nela, e nessa batalha cultural parece que se impôs um campo de jogo onde não há limites para atacar o adversário. Existe a destruição civil, e a partir daí, há pessoas que ultrapassam esses limites e pessoas que os respeitam mais. Mas na prática, realmente não existem. Por isso estamos vendo como o governo, que em muitas ocasiões fala em não polarizar ou que eles apenas respondem diante de protestos ou ataques dos adversários. Financia youtubers para fazer campanha nas redes sociais, como parte da batalha cultural.
Então sim, evidentemente eu entendo que a manipulação existe em ambos os lados. Também não acho que tenha tido um discurso especialmente maniqueísta, mas é por isso que precisam existir perfis que respeitem certos limites nos quais todos possamos nos entender para confrontar argumentos. A esquerda sempre foi assim, quero dizer, a esquerda, por exemplo, na época da Segunda República, via a Segunda República como um patrimônio seu. Eles nunca falaram de uma Segunda República para que qualquer um pudesse governar. Quando Alejandro Lerroux vence as eleições, eles organizam um golpe contra a República. Isso faz parte do DNA intrínseco da esquerda. Acho que precisamos buscar perfis que respeitem esses limites, permitindo convivência diante da destruição civil que outros causam, e selecionar pessoas de esquerda com dignidade. Acredito que é uma questão de dignidade e respeito. Cada um tem suas ideias e podemos debater, mesmo com opiniões fortes. Mas jamais vou te perseguir como pessoa. Primeiro, se não te conheço, não há motivo para atacar você. Segundo, a batalha cultural deve ser apenas de ideias, não pessoal. Então, bom, há pessoas de esquerda que entendem isso, há pessoas de direita que entendem isso e há manipulação em ambos os lados. É claro que sim. Então você associa esse DNA à Segunda República. Já desde a Segunda República, eles buscavam destruir a pessoa, buscavam destruir a sociedade, buscavam se impor a qualquer custo. Sim, basta ver as declarações de Francisco Largo Caballero, líder do Partido Socialista na chamada Tolerante e Livre Segunda República. E Francisco Largo Caballero é um cara que tinha frases como, por exemplo, a que disse em Genebra, em um discurso em 1934, quando chegou a dizer: "Eu não sou democrata, não acredito na liberdade". Esse ex-líder do Partido Socialista hoje se distancia dos valores democráticos e da liberdade. Francisco Largo Caballero afirmou que se a direita vencesse, seria necessário iniciar uma guerra civil. E de fato ele fez isso, porque realmente, bem, a data que a historiografia estabeleceu para o início da Segunda Guerra Civil, da Guerra Civil Espanhola é 18 de julho de 1936. Bem, eu quero fazer uma reflexão. Acho que é um debate que deveria ser aberto. A Guerra Civil começou na Espanha em 18 de julho de 1936. Se aceitarmos isso, teríamos que considerar que antes da Guerra Civil havia uma democracia. A Guerra Civil marca o início da transição da Segunda República, uma democracia, para o que depois, segundo grande parte da historiografia, foi uma ditadura. Se antes havia uma democracia, devemos questionar em quais outras democracias uma revolução armada, instigada por um partido político, resultou na morte de 1.500 pessoas. Foi isso que o Partido Socialista fez. Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, líderes do Partido Socialista, junto aos anarquistas, iniciaram uma revolução em outubro de 1934, principalmente nas Astúrias e também na Catalunha, resultando em 1.500 mortes. Se 18 de julho de 1936 marca o início da Segunda Guerra Civil, então em 13 de julho, 5 dias antes ainda não estávamos em guerra. Em que país que está em paz, em uma suposta democracia, o segurança de um líder político assassina o opositor? Foi isso que o segurança de Indalecio Prieto fez com José Calvo Sotelo, opositor do regime. A sociedade espanhola já estava muito polarizada antes da Guerra Civil. Esse é um dos motivos do levante ter causado a Guerra Civil. Nem todo levante militar leva a isso. O de Miguel Primo de Rivera teve apoio da monarquia. Por quê? Porque havia uma sociedade que estava completamente unida para promover uma mudança em uma monarquia borbônica que se entendia não fazia mais sentido continuar, e por isso não resultou em uma guerra civil. Acredito que esse debate deveria ser reaberto na historiografia. Isso é muito interessante porque é verdade. Nem toda insurreição militar, nem toda insurreição militar resulta em guerra. Essa resultou em guerra. Exato. Por quê? Porque a sociedade estava completamente polarizada, ou seja, havia, vamos ver, as causas pelas quais começou a Guerra Civil poderiam render outro podcast só para falar sobre isso, né? Enquanto outras potências europeias já estavam se industrializando no início do século XX, a Espanha ainda era um país agrícola, enfrentando um atraso industrial. Havia problemas agrários devido a duas desamortizações brutais no século XIX, que causaram distribuição muito injusta das terras. E uma Segunda República que, além de não resolver, ainda piora esses problemas, né? Como você disse, nem toda insurreição ou pronunciamento militar precisa virar guerra civil. Um exemplo de levante militar bem-sucedido sem guerra civil é o de Miguel Primo de Rivera. Um exemplo de levante militar que não resulta em guerra civil e que não triunfa é o 23F de Tejeiro, não é? O que acontece ali é que havia uma população unida, mas contra esse levante, por isso não há polarização prévia, por isso não há eclosão de uma guerra civil. A eclosão da Guerra Civil de 18 de julho de 36 resulta de uma sociedade que já se matava antes, certo? Esse é o problema da história, não é? Que a história, através da Lei de Memória Histórica e através da Lei de Memória Democrática de 2022, que reforma essa Lei de Memória Histórica de 2007, o que faz é ocultar essa parte da história. Por isso, na Lei de Memória Democrática, somente são reconhecidos os mortos entre 1936 e 1975.
E o que querem nos dizer com isso é que não importa o que aconteceu entre 1931 e 1935, 1936. Não importam as dezenas de milhares de pessoas que morreram nas Checas, não importam as pessoas que morreram, por exemplo, nas mãos do Terror Vermelho, que foi um movimento absolutamente sectário. O objetivo, repito, não era conviver, mas destruir quem pregava algo tão digno quanto a palavra de Deus, padres e freiras. Uma das coisas, Rubem, que eu queria conversar com você é o mal endêmico da sociedade espanhola, que na minha opinião é o seguinte: ter opiniões completamente distantes da realidade. Eu respeito que todo mundo possa opinar. O que você acha dessa luz? É boa? É quente? É fria? Tudo isso é debatível, mas é inegável que é uma luz. E fazendo a analogia da luz com relação à Segunda República, outro dia entrei em um perfil de esquerda que falava sobre o levante e tratava como um levante contra uma república democrática, contra uma república pacífica, contra uma, digamos, situação utópica em que se encontrava a república. E é aí que eu me pergunto: como podemos fazer para que, sem sermos sectários e sem cair nos mesmos erros do lado contrário, porque evidentemente também foram cometidas atrocidades do outro lado, combater essa ideia totalmente distante da realidade de que a Segunda República era aquele lugar onde todos convivíamos em paz e alguns fascistas malvados decidiram destruir? É complicado e acho que os perfis mais conservadores devem contribuir nessa batalha cultural. Mas, de fato, isso está enraizado desde a Segunda República, e eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é apontar os culpados. Quem são os culpados de que hoje em dia a história seja contada da forma como é? Existe uma frase, que já virou quase um clichê, que diz que a história é escrita pelos vencedores, que ela é escrita por quem ganha. Não, nesse caso isso é mentira. A história da Espanha foi escrita pelos que perderam e hoje tentam vencer por leis o que não conseguiram antes. Esse discurso é muito ligado à guerra civil e é político. Sei que serei criticado, mas é a realidade. Como você disse, para enfrentar a batalha cultural, não podemos negar a realidade. Então, quem são os responsáveis por termos que lutar contra um discurso já dominado pela esquerda? Olha, a senhora Caetana Álvares de Toledo, deputada do Partido Popular, diz que vivemos na era do tabuleiro invertido, não é? E ela usa isso para dizer que a esquerda sempre estabelece primeiro suas bases e depois a direita chega quase de cabeça baixa por ter que assumir o que a esquerda estabeleceu primeiro. Eu, a senhora Caetana Álvares de Toledo, não a conheço pessoalmente, não tive o prazer de lhe dizer isso, mas gostaria de responder que, de fato, o tabuleiro está invertido, porque enquanto alguns senhores do Partido Socialista o giravam, outros do Partido Popular estavam sentados assistindo aos socialistas girarem o tabuleiro. Aqui é a ação do Partido Socialista e omissão do Partido Popular. A primeira pessoa a reabrir a questão da guerra civil durante a democracia foi José Luiz Rodrigues Zapatero. Desde a época de José Luiz Rodrigues Zapatero até hoje, tivemos Mariano Rajoy e tivemos Pedro Sanches. E foram presidentes que só fizeram continuar exaltando esse problema que temos hoje em dia com a guerra civil. Um problema que parecia já ter sido superado na Espanha. Porque todos nós já tínhamos assumido, enfim, com maior ou menor valorização do que foi a Guerra Civil, com maior ou menor valorização do que foi a Segunda República, com maior ou menor valorização do que foi o regime de Franco, mas todos nós tínhamos assumido que isso fazia parte do nosso passado. E que o passado, bem, deve servir para estabelecer as bases do presente, mas não para criar uma guerra nos dias de hoje. Mas, no entanto, esses governos o que fizeram foi dinamitar completamente essa ideia. Tentaram destruir um passado comum que já havíamos superado como nação. E por isso, hoje em dia, muitos dos problemas que temos na sociedade do século XXI se explicam porque estão diretamente enraizados na história da Guerra Civil. Então, o que temos que fazer é, de fato, apontar os culpados. Os culpados são Partido Socialista, que atua por ação, e Partido Popular, que atua por omissão. Por que o Partido Popular atua por omissão? Ou seja, acho que estamos falando da maioria absoluta que Mariano Rajoy conseguiu. Ele afirmou que mudaria essas leis, travaria uma guerra contra elas e faria uma lei de memória democrática completa. E ele desistiu, eles desistiram. A que você acha que se deve essa omissão do que as pessoas chamam de direita, que para mim não é de forma alguma direita? Não, são dois partidos de centro. Defendo o discurso do PP-PSOE, pois no Parlamento Europeu concordam em mais de 80% das decisões. Isso quer dizer que a diferença substancial que existe entre escolher o Partido Popular ou o Partido Socialista para o Parlamento Europeu é no máximo de 20% no máximo, viu? E falando objetivamente. Bom, olha, eu acho que isso se deve principalmente ao fato de que a esquerda, o melhor que fez historicamente foi propaganda. A propaganda da esquerda sempre foi melhor do que a propaganda da direita em quase qualquer período da história, viu?
Claro, a esquerda neste século XXI, na transição para a democracia, criou uma figura que persistiu por muito tempo, o espantalho do fascista, que agora começa a ser destruído. E na categoria de fascista entra qualquer coisa que não seja eles, que é o que estamos vendo. E isso faz parte do que eu acho que vai acabar se voltando contra eles, né? Por isso, cada vez menos pessoas defendem essa etiqueta amorfa, que só serve para diferenciar quem não são eles, o que é bastante totalitário. Mas o que acontece? Até que as redes sociais chegaram, na minha opinião, para reverter essa situação, o espantalho do fascista deixava o Partido Popular completamente apavorado. O Partido Popular sempre buscou se mostrar como moderado, de centro-direita, com ideais conservadores e vocação de Estado. Eles abaixaram a cabeça para não serem vistos sob o rótulo de fascista. A história e o presente mostram que isso não funcionou para eles. Isso deu errado para eles, pois acabaram incluídos nesse espantalho fascista e não conseguiram enfrentar a batalha cultural. Então, eu sempre tenho a sensação de que o Partido Popular sempre andou de cabeça baixa para não tentar reivindicar os valores conservadores, que são necessários em uma sociedade. É necessário que haja um conservadorismo. É preciso que pessoas defendam os pilares do Ocidente, os valores cristãos, a tradição, o passado e a cultura. E isso que de certa forma existia no PP de Aznar, talvez, ou na Aliança Popular de Fraga, é algo que se rompe completamente quando a esquerda começa a hostilizar totalmente o debate e a batalha cultural através do espantalho fascista. Isso fez o Partido Popular virar o Partido Socialista, porém 10 anos depois. O que o Partido Socialista defendia há 10 anos, hoje o Partido Popular também defende. Então, bom, no final das contas, eu acho que eles são o mesmo partido e, acima de tudo, um fracasso absoluto por parte do Partido Popular por não ter sabido travar a batalha cultural com dignidade e de cabeça erguida. Rubem, quero mudar e direcionar a conversa. Vamos falar sobre nossas ideologias. A cada dia eu me identifico menos com o liberalismo norte-americano. Ou seja, economicamente eu concordo com muitas coisas, não sou um intervencionista maluco, não sou uma pessoa... Mas o liberalismo levado ao extremo é o indivíduo acima de tudo. E olha, isso não é negativo porque eu não acho que o coletivo jamais deva ter a possibilidade legal de esmagar o indivíduo, mas há muitos nuances em tudo isso. É importante que o ser humano tenha uma consciência coletiva da nação. Eu acho que é importante que o ser humano, e sempre foi assim, priorize um pouco a sua tribo. É importante que a tribo não anule o indivíduo, com o perdão da redundância. Quais diferenças você encontra entre o liberalismo, que hoje em dia também é chamado de fascista, veja bem, e o conservadorismo que você e eu defendemos? Muito boa pergunta. Sim, bom, eu acho que, pegando um pouco a ideia que você tinha, eu acredito que estamos em um mundo em que o liberalismo é cada vez menos necessário e a intervenção é cada vez mais necessária. Muitos chamam esse discurso de comunista ou sociocomunista. Isso é coisa de esquerdista. Sim, claro. Bom, vamos ver. A principal diferença é a base de onde parte cada uma das duas. Vamos ver se queremos chamá-las de ideologias. Eu não gosto da palavra ideologia. Eu sempre acredito nas ideias acima da ideologia. Existe uma diferença fundamental entre ambas. Mas tudo bem, vamos chamar de ideologia para que todos possamos nos entender. O liberalismo tem a tendência perniciosa de se tornar em muitas ocasiões um atomismo. Não é só uma sociedade, mas um grupo de indivíduos que, separados, podem formar uma sociedade. Isso apresenta falhas por todos os lados, não é? Porque dá para fazer uma pergunta, não é? E o liberalismo pode conviver com a moral? Para isso, é preciso primeiro definir a moral. E para isso, é preciso responder primeiro à pergunta se a moral existe. O que é a moral? Bem, é preciso fazer uma distinção entre moral e ética. Esses são dois termos que muitas vezes tendem a ser confundidos. A moral é o conjunto de usos, tradições e costumes que predominam em uma sociedade. A ética é a capacidade individual que nós, seres humanos, temos de refletir sobre a moral, não é? Na Espanha, as touradas são vistas como moral, mas em outros países seriam consideradas imorais ou amorais sem avaliação. A sua ética e a minha podem nos levar a conclusões diferentes sobre moralidade e tourada, não é? A moral institui a tourada na Espanha, então você pode ter uma opinião melhor sobre ela e eu pior, mas a moral é o que existe. A moral, ao meu ver, dificilmente se compatibiliza com o liberalismo baseado no individualismo atomista. Por quê? Pois porque um indivíduo ao qual se reconhece qualquer tipo de garantia, qualquer tipo de autonomia, pode se opor à moral de uma nação. Um indivíduo pode renegar dos valores cristãos que sempre imperaram absolutamente na história do Ocidente. Bem, poderíamos reconhecer que um indivíduo pudesse ser agnóstico, poderíamos reconhecer que fosse ateu, aí se trata mais de liberdade de crença religiosa do que de moral. Mas não se pode destruir os valores que formaram sua sociedade. Você nunca pode atentar contra os valores que estabeleceram as bases do que permitiu que você fosse o que é. O liberalismo não contempla isso, não é?
Outro problema é que, na minha opinião, o liberalismo trouxe, na minha opinião, o problema da globalização e do globalismo que temos hoje. O que é globalização? Economicamente, resulta de um capitalismo acelerado que prioriza o consumismo em detrimento de qualquer valorização subjetiva do conceito de nação. Mas moralmente, a globalização destrói a identidade nacional. Vou te dar um exemplo para mostrar até onde isso vai. No ano de 1933, foi realizada a assinatura da Convenção de Montevidéu. A Convenção de Montevidéu, foi relevante do ponto de vista do direito internacional, porque o que ela fez foi estabelecer a definição do que é uma nação, do que é um país de forma genérica, né? E nessa definição, na Convenção de Montevidéu de 33, foi dito que a nação era a soma de 4 elementos. Uma população compreendida nos limites de um território sob o controle de um governo com capacidade jurídica para firmar acordos com outros estados soberanos, né? Definição positivista que considera a nação apenas como população, território, governo e capacidade. A nação tem um quinto elemento, a identidade, sua cultura. Definir uma nação apenas por população, território, governo e capacidade é como reduzir você, J, a carne e ossos. Não, J é mais do que isso. Eu também sou mais do que carne e ossos. Eu sou um DNA, uma pessoa, um espírito, uma alma, uma forma de ser, algo que me distingue dos outros. O globalismo atinge o quinto pilar, a identidade das nações, impondo a nova religião do século XXI, a cultura woke. Não nos enganemos. A cultura woke da qual hoje em dia a esquerda se apropria, é resultado de uma globalização que vem de um liberalismo selvagem no qual vivemos atualmente. Ou seja, essa esquerda que diz ser marxista, essa esquerda que diz, enfim, que é revolucionária e que vai contra o status quo, na verdade é o que há de mais reacionário que existe. A esquerda atual no parlamento não é marxista nem comunista, mas pós-neoliberal. Não propõe destruir o capitalismo, e sim superá-lo. Com o quê? Bem, isso depende de a quem você pergunta. Alguns serão decrescentistas, outros social-democratas, mas todos partem das raízes do problema. Acredito que o conservadorismo deve se opor firmemente à ideia de que a moral não existe ou deve ser substituída. Por que você acha que a palavra identidade tem conotações tão extremamente negativas hoje em dia? Essa é uma ótima pergunta. Tudo vem da Agenda 2030, precisamos refletir sobre isso. O que é a Agenda 2030? Politicamente é um plano. Não é teoria da conspiração, mas sim um plano e estratégia que todos os 193 países das Nações Unidas aprovaram por unanimidade em 2015 e devem seguir. Em nível moral, é uma religião política. Que, como nova religião política, o que busca é destruir qualquer vestígio de civilização anterior para prometer uma nova civilização. Isso é uma religião política, mas difere fundamentalmente das demais religiões abraâmicas. E é que a Agenda 2030, ao contrário do que pode ser o cristianismo, o judaísmo ou o islamismo, você não tem a possibilidade de decidir se quer professar essa fé ou não. Você tem que acatar por imposição legal. Se não gosta, sinto muito, é o que temos hoje. É a promessa do transhumanismo, é prometer novamente essa ideia de um super-eu, de um ser humano que pode conviver além de suas fronteiras e além da ideia de sociedade e de nação. Então isso acaba dinamitando a identidade das nações. E faz isso de modo tão persuasivo que até as próprias nações passam a acreditar que ter identidade própria é ruim. Uma maneira de exemplificar isso é, por exemplo, o que acontece quando a Espanha entra na União Europeia. Quando a Espanha entra na União Europeia, o que faz é ceder parte de sua soberania para que tudo isso possa fazer parte de um organismo supranacional. Esse organismo supranacional passa a legislar sobre competências que antes eram do Estado espanhol, mas agora são dele. Uma organização que se centraliza em uma sede em Bruxelas, uma sede em Luxemburgo, uma sede em Estrasburgo, uma sede em Frankfurt, sem ter a menor ideia do que está acontecendo na Espanha. Isso é um problema enorme. Nossa política monetária nas mãos de alguns senhores de Frankfurt é um atentado. É um atentado contra a soberania das nações, porque a política econômica de um país é uma moeda com duas faces, a política fiscal e a política monetária. Sem política monetária, a única política econômica possível é a fiscal, o que é um grande problema. Então, eu acredito que o dano que existe contra a ideia de identidade vem diretamente da cultura woke, que é a manifestação ou a materialização da Agenda 2030 que, claro, se encarrega de minar constantemente esse quinto elemento de cada nação, que é a sua própria identidade. Não só de minar, mas de negar a importância que isso tem na hora de definir a identidade. Claro. É no mínimo preocupante. A verdade é que eu também concordo muito com a visão que você apresenta aqui de que a identidade é ainda mais importante do que o território.
Porque eu digo, se na Espanha, nesse pedaço de território, você tira os espanhóis e coloca 50 milhões de chineses para viver, isso é Espanha ou isso é China? Claro, né? E sabe qual é o problema? Que a democracia permite isso. Nosso sistema democrático, não sei se você vai querer aprofundar um pouco mais nesse tema depois, permite que isso aconteça, né? Recomendo a todos lerem o romance Submissão, de Michel Houellebecq. Embora pareça distópico, acredito que está cada vez mais próximo da nossa realidade. Muitos romances distópicos, né? Como muitos romances distópicos, né? Eu acho que daqui a muitos séculos vão usar os livros de história para estudar esse romance como uma obra absolutamente premonitória do que aconteceu, do que tínhamos diante dos olhos e do que nunca fomos capazes de enxergar, né? Exatamente, o que você disse foi muito bem explicado. Hoje em dia poderia se formar, vamos usar o exemplo dos chineses que você mencionou, um partido que fosse uma irmandade de pessoas chinesas que vivem na Espanha, né? Imagine que, por políticas de natalidade e valores culturais chineses muito arraigados entre eles, passem a ter mais filhos e a se reproduzir. Na Espanha, chega um momento em que há 25 milhões de chineses ou descendentes e 25 milhões de espanhóis. Esse partido político, essa irmandade chinesa que reúne esses 25 milhões de chineses que vivem na Espanha, teria a maioria suficiente para mudar legislativamente a Espanha. Mesmo pertencendo ao mesmo grupo populacional, se a Espanha mudar suas leis, nunca poderemos falar de Espanha. Isso a que estamos nos referindo. Mesmo que tenhamos um governo, território, capacidade e, bom, uma população que esteja dentro das coordenadas geopolíticas do que é a Espanha, nunca poderemos falar da Espanha, porque foi destruído esse quinto elemento que a Convenção de Montevidéu omite, que é a identidade das nações. Por isso, sempre digo que a democracia é um sistema totalmente imoral. É absolutamente imoral, não tem um critério do bem e do mal. O único critério do bem e do mal depende do que a maioria de uma população decidir a cada instante. Isso é um problema sério. Se a democracia permitir a destruição da identidade nacional, não pode ser considerada válida. Vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse campo. Olha como você sorri. Está encantado de falar sobre isso. Vamos falar sobre como a democracia permite isso. Vamos falar sobre as falhas que a democracia tem e espero que o Woke Up News faça um pequeno clipe para nós. Sim, bom, vamos ver. Para começar a criticar a democracia, é preciso começar definindo o que é democracia. Eu parto do princípio de que a democracia é imoral. Agora, o fato de a democracia ser imoral significa que precisamos primeiro definir o que é democracia e o que é moral. A moral é o conjunto de tradições e costumes que predominam em uma sociedade. O que é a democracia? A democracia deve ser entendida como uma forma de organizar o poder dentro de uma sociedade. E é aqui que entram muitos dos críticos do meu argumento dizendo: não, é que a democracia não é tão ruim, porque é melhor uma democracia do que uma ditadura. Isso é uma falsa dicotomia, um falso dilema que obriga a escolher entre democracia e ditadura. É falso. Entre democracia e ditadura há muitas possibilidades que também redistribuem o poder na sociedade. Por exemplo, um sistema onde se garante a distribuição do poder em um grupo elitista ou em um grupo qualificado seria uma tecnocracia, uma epistocracia. Uma forma de distribuir o poder de uma sociedade onde o poder reside na figura de um monarca seria uma monarquia absoluta. Uma sociedade onde não existisse nenhuma estrutura nem estatal nem supraestatal que canalizasse a organização do poder em uma sociedade seria uma anarquia. Portanto, afirmar que só a democracia ou ditadura é totalmente falso. Democracia deve ser entendida como a distribuição do poder ao povo, já que demos significa povo e cracia, poder. Ou seja, o poder pertence ao povo. A democracia se perverteu e perdeu completamente o significado da sua palavra. A democracia ateniense não se relaciona com a representativa presente na maior parte do Ocidente. E aqui quero fazer uma ressalva, porque há um discurso nas redes sociais que também é crítico em relação à democracia, mas o faz a partir de uma ótica diferente, e às vezes tende a se misturar com o discurso que eu tenho. É esse discurso de Rubem Gisbert e... De justo, eu ia dizer, pois para Rubem Gisbert não é uma democracia representativa. Claro, efetivamente. Rubem Gisbert, sem querer atribuir conotações, porque não o conheço e não tenho... Eu me dou bem com... Ele. Ele já veio e voltará em breve. Não conheço ele nem tenho nada contra. Sei do discurso baseado na tese e postulados de Antônio Garcia Trevijano. E é o que ele diz. Eu, para simplificar bastante e para que as pessoas entendam facilmente, para mim Rubem Gisbert é um purista da democracia. Ou seja, ele acredita que na Espanha a democracia não é tão boa quanto ele gostaria. E por isso ele quer estabelecer um modelo de democracia diferente do que temos hoje, que é uma democracia por mandato direto, com listas abertas e mais parecida com um sistema presidencialista do que com um sistema representativo. Minha tese. Compartilho com Rubem Gisbert a crítica à democracia atual na Espanha, mas acredito que a solução não está em democracia por mandato direto, listas abertas ou representativa, e sim em uma tecnocracia. Para mim, essa é a chave.
Qual é o problema da democracia? Continuávamos. A democracia nunca pode ser confundida. Isso é uma falsa equivalência com o sufrágio universal. O sufrágio universal é necessário, mas não garante a democracia, que resulta de diversos elementos, incluindo o sufrágio universal. Além do sufrágio universal, há outros fatores, como a separação de poderes. Democracia com sufrágio universal, mas sem separação de poderes, não é democracia. Isso é o que acontece na Espanha. Na Espanha não existe separação de poderes. Depois explicarei em detalhes. Outro ponto é a igualdade perante a lei. Uma democracia com sufrágio universal e separação de poderes, mas sem igualdade perante a lei, não seria democracia. Uma democracia também precisa ter como outro elemento um catálogo de direitos fundamentais e liberdades públicas. Nele devem constar a liberdade de criação artística, a liberdade de reunião e o direito à liberdade de expressão, etc. Esses elementos são o que constitui o que deve ser a pedra angular de toda democracia. São os elementos sobre os quais uma democracia deve girar. Na Espanha isso não existe. E além disso, não existe de uma forma bastante preocupante, porque a democracia reconhece formalmente a existência desses elementos, mas não os garante na prática. A democracia garante, Jota, sua liberdade de expressão para falar sobre qualquer assunto. Mas a democracia guarda como um trunfo na manga o crime de ódio. Para dizer, você pode falar o que quiser, a menos que ataque certos grupos considerados minoritários e desprotegidos, pois aí usa o crime de ódio e você será processado. Isso não é liberdade de expressão, mas sim uma liberdade restrita. A democracia te diz que tem separação de poderes, porque fala efetivamente de um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, mas o certo é que na prática, os três poderes interferem entre si constantemente. Ou seja, no momento em que o Tribunal Constitucional é nomeado por magistrados que têm tratamento privilegiado com partidos políticos, há uma interferência direta do poder executivo no poder judiciário. Ou seja, o presidente do Tribunal Constitucional ser Cândido Conde Pumpido, ex-procurador-geral nomeado por Zapatero, é uma interferência total. O Conselho Geral do Poder Judiciário, responsável por fiscalizar juízes, não integra o Poder Judiciário. Para ser mais autônomo e livre, é formado por membros que ainda devem favores aos partidos políticos. É um sistema democrático sem separação de poderes, o que não é democracia. Isso é uma democracia partidária. E a partir daí, chame como quiser. Se quiser chamar de partidocracia, chame de partidocracia. Ditadura dos partidos, chame de ditadura dos partidos. Tirania dos partidos, chame assim. Mas de fato, eu concordo com Rubem Gilberto que a democracia na Espanha não existe como deveria ser. Agora, minha solução para isso não é uma democracia presidencialista, e sim uma tecnocracia. Vamos definir tecnocracia. Como seriam escolhidas essas pessoas aptas, preparadas, com capacidade e conhecimento para dirigir a sociedade? Antes, só algumas observações rápidas para melhor compreensão. Primeiro, tecnocracia e epistocracia são termos que alguns usam como sinônimos, mas há uma diferença apenas terminológica. Tecnocracia é o governo de especialistas ou técnicos. Epistocracia seria, mais epistemologicamente falando, um governo de sábios, um governo de pessoas que têm conhecimento para poder governar. Essa é a diferença. Um é governo de técnicos, o outro de sábios. Além disso, uso os dois termos quase indistintamente, pois acredito que no fim servem para designar a mesma coisa, uma elite. Segunda observação, deixando claro que a primeira é que vou usar tecnocracia e epistocracia quase de forma indistinguível. A segunda é que a tecnocracia na Espanha tem uma imagem relativamente manchada, porque é associada a uma tecnocracia que esteve nas mãos do Opus Dei nos anos 60. Na Espanha, em 1959, tivemos o exemplo do Plano de Estabilização Social. Se instaurasse uma tecnocracia hoje, não precisaria ser mexicana. Estava sob o controle do Opus Dei. E já partindo dessa base, como estabelecemos o critério para ver quem pode votar e para ver quem pode ser eleito? É preciso entender, Jota, que o sufrágio universal tem dois limites. O sufrágio ativo, que é o direito de você poder votar, e o sufrágio passivo, que é o direito de os representantes poderem ser eleitos, O limite que eu estabeleceria seria tanto para o sufrágio ativo quanto para o sufrágio passivo. Por quê? Porque eu acho que nem todo mundo deve poder votar e nem todo mundo pode ser representante público. Certo, eu concordo 100% com isso. Essa é a base necessária. A próxima questão. Você colocaria o exame só para garantir que votem pessoas que pensam como você? Não, de forma alguma. Digo abertamente, qualquer pessoa que cumprisse apenas os requisitos de nacionalidade poderia se apresentar ao meu exame. Apenas com requisito de nacionalidade. Vamos abordar a nacionalidade agora. Não importa se é homem ou mulher, não importa se é de esquerda ou de direita. Enfatize isso para Woko. Por não importar se é homem ou mulher, qualquer um poderia se apresentar para esse exame, porque aí está a chave para garantir a igualdade. Olha, desculpa me desviar um pouco do assunto, já volto, faço isso bem rapidamente.
A esquerda não busca uma igualdade plena, eles buscam uma igualdade de resultados. A igualdade deve estar na origem, não no resultado. A igualdade de resultados é um absurdo, é uma impossibilidade metafísica. O que desejo é que todos tenham as mesmas condições de partida, não que alcancem os mesmos resultados. Igualdade de resultados imagina só, Jota, que a gente faz uma prova, você tira 6 e eu tiro 4, e o professor Com certeza seria o contrário, Rubem. Não tem problema, então eu tiro 6 e você tira 4. Você tira 7 ou 5 assim, ninguém reprova. Não, mas o exemplo era como eu disse, um 6 e um 4, o professor, para garantir a igualdade de resultados, diz: Rubem, como você tirou 2 pontos a mais que J, dê um ponto para ele. Assim, ambos ficam com 5 e passam. Isso é igualdade de resultados, antinatural, oposta à meritocracia e à prosperidade social. Igualdade de oportunidade é permitir que todos façam a prova, independentemente da nota. É isso que deve ser garantido, mas a esquerda quer destruir. Para essa prova, qualquer pessoa poderia participar, desde que cumprisse os requisitos de nacionalidade e maioridade, que já são exigidos hoje para votar na Espanha. E a partir daí, que tipo de prova seria implementada? Bem, o que é preciso dizer é que uma tecnocracia pode ser implementada através de um sistema de prova para acessar o voto, ou pode ser implementada sem prova. O que seria um exemplo de tecnocracia sem prova? Bem, por exemplo, uma tecnocracia onde todo mundo pudesse votar, mas existisse um órgão autônomo, independente, formado por um conselho de especialistas ou de sábios que pudesse vetar aquelas decisões tomadas pelos partidos políticos quando essas decisões fossem contrárias à moral, à eficiência, à eficácia, etc. Qual é o problema? Isso traz o grande risco de que essa instituição independente, semelhante ao atual Conselho Geral do Poder Judiciário, fosse corrompida e dominada novamente pelos partidos políticos. Por isso, a outra alternativa é uma prova de acesso ao voto. Quais critérios devem ser introduzidos nessa prova? Bem, na minha opinião, devem ser introduzidos critérios técnicos. Uma pessoa que não sabe distinguir entre Congresso e Senado é uma pessoa que não sabe para que serve cada uma das 2 cédulas que coloca nas urnas no dia das eleições. Isso é gravíssimo, e essa pessoa vai decidir sobre os outros do mesmo jeito que você e do mesmo jeito que eu. Primeiro, devemos informar essa pessoa sobre o que está votando, para que ela tenha consciência de que seu voto é uma responsabilidade sobre os outros. A responsabilidade é o motivo pelo qual é exigido o exame para dirigir. Por que é necessário fazer exame teórico e prático para tirar a carteira de motorista? Porque dirigir é uma responsabilidade não só sobre você, mas também sobre os outros. E olha, uma observação, porque as pessoas dizem, bom, mas uma tecnocracia não necessariamente teria que chegar a resultados melhores do que uma democracia. Bom, assim como o fato de que pessoas com carteira de motorista dirijam não evita os acidentes, mas diminui o risco de que eles aconteçam, então eu acho que essa é a base. A tecnocracia precisa ter como parte esse exame baseado em conhecimentos técnicos. Também poderíamos incluir conhecimentos éticos. Porque uma pessoa que fosse um psicopata, uma pessoa que não tivesse os mesmos conceitos de moral que mantemos no Ocidente, evidentemente, não poderia participar de uma sociedade porque buscaria mais a sua destruição, partindo além disso de uma base de condições psicológicas que não estão equiparadas. Mas enfim, sim, trata-se de um debate aberto, eu acho, e estou disposto a ouvir propostas para esse exame. Ou seja, também não sou muito sectário. Você mencionou algo sobre nacionalidade. Quero que a gente defina isso, porque hoje em dia as pessoas confundem nascer dentro de um território com ser desse território, ser com letra maiúscula, certo? É algo mais filosófico e ligado à identidade, como você disse. Eu vou morar na China, foi o que eu disse para a Nunja no debate, e tenho filhos com minha esposa na China. Os chineses jamais diriam que meus filhos, por terem nascido lá, são chineses. Isso pode ser extrapolado para qualquer lugar do mundo, exceto a Europa. Nós, europeus, somos os únicos que estamos proibidos de reconhecer ou dizer quem é ou quem não é europeu, por medo de sermos chamados de racistas, fascistas ou qualquer outra coisa. Isso é algo que me impressiona muito, porque evidentemente, de fato, se nega aos sul-africanos brancos a sua africanidade por serem brancos. Agora, nem pense em dizer aos jogadores da seleção francesa que eles não são europeus, porque aí você é um fascista malvado. Quero aprofundar esse tema com você, pois acho curioso esse duplo padrão e como nós, europeus, nem sabemos exatamente o que é nacionalidade. Primeiro, é importante diferenciar nacionalidade de residência, pois costumam ser confundidas. Uma pessoa, digo legalmente hoje em dia na Espanha, uma pessoa pode vir morar na Espanha tendo uma autorização de residência sem ter a nacionalidade, ou seja, são 2 termos. Depois, a residência também pode te dar acesso e possibilidades para que, vivendo um determinado tempo, 10 anos ou algo assim, com parentesco que você consiga comprovar, você possa obter a nacionalidade antes do que teria se viesse como uma pessoa que não tem nenhum tipo de vínculo com a nação. Mas são termos diferentes.
O conceito que eu tenho de nacionalidade, acredito que é o mais natural, é o mais lógico, é o da naturalidade pelo ius sanguinis, é o direito de sangue. A nacionalidade não é dada pelo lugar onde você nasce, ela é dada pela família de onde você vem, isso é evidente. Se colocarmos, vou dar um exemplo que uma vez Carlos Paz me disse, achei muito engraçado, se colocarmos um cachorro em um aquário, ele não se transforma em um peixe. E se o cachorro se reproduzir dentro do aquário, por mais que comecem a aparecer brânquias por evolução natural, aquilo não será um peixe, será uma mutação entre um cachorro e mas nunca será um peixe. Evidentemente, se dois chineses vêm para a Espanha e o filho deles é chinês, esse filho, por mais espanhol que seja, por melhor que fale espanhol, por mais fluente e por mais enraizados que estejam os valores culturais, ele não será espanhol. Podemos dar-lhe permissão de residência se ele estiver adaptado à nossa cultura. Nacionalidade também, o passaporte? O passaporte sim, mas pelo jus sanguinis, essa pessoa não é espanhola. O jus sanguinis afirma que o direito à nacionalidade vem do sangue, da família de onde você descende. Eu acho que isso precisa ser considerado, porque do contrário, o que fazemos é perverter completamente e deixar, aliás, em um campo de discricionariedade muito perigoso, o fato de quem decide o que é nacionalidade. A nacionalidade é decidida pelo governo de plantão, a nacionalidade é decidida por quem se propõe a fazer uma modificação no regime de nacionalidade do Código Civil. Isso é perigoso, pois o Partido Socialista pode chegar ao poder com um conceito de nacionalidade mais amplo que o Vox, e depois o Vox pode governar e restringi-lo. Acredito que isso não deve depender do partido atual, mas do conceito tradicional de nacionalidade, o jus sanguinis, direito de sangue. Também quero comentar sobre direito natural, como conversamos fora das câmeras. Sim. Me explica um pouco o que é o direito natural. O direito natural é um ramo da filosofia do direito que permite entender o que é um conjunto de normas, como deve funcionar e os critérios que deve seguir. Há muitos ramos e vertentes, inclusive diversas correntes dentro do próprio justnaturalismo. As correntes majoritárias para explicar ou para entender um ordenamento jurídico, que é o nome dado a esse conjunto de normas, princípios e regras que existem dentro de uma base jurídica em um país, existem muitas possibilidades. Como dissemos, há o justnaturalismo, oriundo do direito natural. Também há o positivismo e ainda o realismo jurídico, racionalismo, entre outros. Justnaturalismo e positivismo são os ramos que mais entram em choque. O positivismo também tem uma divisão interna entre os positivistas e os pós-positivistas. É uma definição, um debate bem de nicho. Grosso modo, para que possamos nos entender, o positivismo parte do princípio de que é possível separar a moral da legislação, ou seja, que pode existir uma nação sem moral e que essa moral seja determinada única e exclusivamente pela norma vigente em cada momento. É o que falávamos antes, não é? Para mim, a democracia é um sistema puramente positivista, pois considera possível a existência de um partido que destrua a nação e a moral, ainda assim permitido em nosso território. É uma ideia positivista que busca afastar a moral para legislar dentro de um território. O justnaturalismo parte do princípio de que existem direitos que são intrínsecos, primeiro à pessoa e segundo à nação. E o sistema jurídico que formamos a partir de uma perspectiva justnaturalista não deve se basear em afastar essa moral, não deve se basear em afastar esses direitos com os quais cada ser humano nasce, mas sim em garanti-los. Nesse sentido, o Estado não se torna uma espécie de Estado asséptico que depende do governo de plantão e da ideologia que predomina em cada momento da história, mas sim se torna um Estado garantidor desses direitos, não é? O naturalismo afirma que todos os humanos, simplesmente por nascer, nacemos con el derecho a la vida. Nesse sentido, o Estado não cria o direito à vida, nem tem poder para modificar o direito à vida, mas simplesmente o garante. Ele garante por nossa condição de seres humanos, não é? O positivismo afirma que se um Estado quiser alterar o direito à vida, como ocorre com a eutanásia e o aborto, pode fazê-lo. O justnaturalismo é uma oposição porque diz: olha, existem direitos que estão acima da legislação do Estado em cada momento, que são os direitos que pertencem às pessoas e ao território em que vivemos. Ese es el modelo de justnaturalismo. Defendo o direito natural e acredito que deveríamos recuperá-lo. É possível desvincular a moral da nação? Não, claro que não, porque então, quero dizer, perdemos completamente o rumo de tudo o que estávamos vivendo. Se desvincularmos a moral da nação, poderíamos permitir que um partido político propusesse, como reforma legislativa, introduzir uma exceção ao tipo penal do crime de agressão que permitisse viver em uma sociedade canibal. E que, olha, se você entre meia-noite e 1h da manhã em determinada cidade, um dia por ano, como em Uma Noite de Crime, não sei se você já viu o filme Uma Noite de Crime, o que fazem é suspender a legislação que existe nos Estados Unidos em uma noite do ano, e a partir daí qualquer tipo de crime pode ser cometido. Isso acontece quando o critério moral é afastado. A moral ocidental difere muito da oriental. As culturas muçulmanas, não todas, ressalto, e isso é uma grande simplificação, só serve para facilitar o entendimento. Não é por tentar atacar os muçulmanos nem o Islã.
Seria necessário separar e fazer ressalvas. Mas a moral entre eles é basicamente a submissão da mulher à vontade do homem. O fato de a mulher ter que usar véu é uma decisão tácita assumida ao nascer numa cultura manifestamente misógina, onde ela obedece aos interesses masculinos. No Ocidente, entendemos que não é assim. Ao afastar a moral do Ocidente, perdemos a única ferramenta para distinguir o que consideramos aceitável do que não consideramos. Então, a moral tem que ser sempre o parâmetro, e a moral tem que existir, porque se não existisse a moral, veja só essa reflexão. Se não existisse a moral, minha pergunta é: para que deveria existir um conjunto de normas? Se não houver nenhum critério que nos permita, como sociedade, assumir o que é bom e o que é mal, não faria sentido nem mesmo estabelecer uma constituição. Um código penal, um código civil, não faria sentido. Porque se tudo vale, se vivemos em uma nação onde absolutamente tudo é permitido, onde não entendemos que algo é bom ou ruim, não associaríamos matar ao mal e amar o próximo ao bem. Se não entendemos um critério de maldade no assassinato, não precisamos classificá-lo como crime. As sociedades sem moral são aquelas sociedades que estão destinadas a se destruir por si mesmas, por evolução natural. Essa ideia já foi percebida por Hobbes no Leviatã. Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem. Dizia que o ser humano, no estado de natureza, vai usar todos os meios que possam garantir sua sobrevivência. Por isso tem que existir um estado para colocar um limite à atuação humana que, se não existisse, acabaria nos transformando em algo próximo à lei da selva. Para isso serve a moral. É possível desvincular a moral da religião? Muito boa pergunta. Não. Quero dizer sim, vamos ver. Na verdade, não e sim. É importante ressaltar que há uma vertente do justnaturalismo em que o direito natural se alinha à lei divina. Mas também há uma vertente de justnaturalistas, aqui podemos citar Leo Strauss, que tentam buscar argumentos mais racionalistas. Ou seja, que desvinculam a ideia de direito natural da ideia de lei divina. Acho que não. Ela tem que estar sempre acompanhada da moral, e a moral é uma consequência do que entendemos pelos nossos valores cristãos. Eu disse isso no debate que tivemos. A sociedade ocidental se baseia na filosofia grega, direito romano e valores cristãos. Ou seja, os 10 mandamentos hoje em dia, na verdade, não diferem tanto do que concebemos como a moral predominante no Ocidente. Ainda coincidem. Na verdade, honrar o seu pai e a sua mãe cada vez mais. Sim, está sendo completamente... Está sendo destruído e deslocado. Por exemplo, não matarás, não roubarás, amarás o próximo. São ideias que ainda temos hoje em dia. A religião tem que servir, na minha opinião, como ponto de partida. Precisamos entender de onde viemos para saber para onde queremos ir. Se não entendermos nosso passado, não podemos construir nem nosso presente nem nosso futuro. Agora, eu admito que uma pessoa pode ser agnóstica ou pode ser ateia. E de fato, eu admito que pode ser agnóstica e justnaturalista. Não necessariamente precisa estar alinhado com a fé, embora muitos ramos realmente tenham tido essa divisão. Agora, eu me remeto às provas. E as provas, o que a história nos mostra é que as sociedades que mais prosperaram foram as sociedades cristãs, acima de qualquer outra sociedade, acima de qualquer outra religião. Então sim, eu acho que é cada vez mais necessário hoje recuperar indiscutivelmente os valores cristãos e voltar ao que nos fez prosperar no passado. Adorei essa reflexão. Quero mudar de assunto e falar sobre economia. Antes você mencionou que não pode existir soberania sem a nossa moeda, sem a impressão monetária, e esse monopólio está nas mãos de pessoas em Frankfurt. Vamos entrar um pouco nesse assunto. Sim, de fato, a economia tem duas ferramentas para fazer política econômica dentro de um país, que são a política fiscal e a política monetária. A política fiscal são medidas definidas pela legislação de cada estado. Por exemplo, propor isenção no IRPF para famílias com mais de 3 filhos é uma ferramenta de política fiscal. Estabelecer uma isenção para aquelas pessoas que venham de uma família onde haja uma vítima do terrorismo. Isso também é política fiscal. É utilizar Criterios morais, certa parte de moralidade, para estabelecer benefícios fiscais ou reduções dentro da tributação de cada imposto. Isso é a política fiscal. A política monetária é a emissão e controle da quantidade de moeda em circulação no país. Ao ceder essa soberania ao Banco Central, perde-se uma das duas ferramentas essenciais para a nação decidir a quantidade de dinheiro em circulação. Considero isso um erro, pois parto da tese de que um sujeito, apesar de muitos dizerem ser uma falácia, depois explico melhor. Acredito que alguém em Frankfurt não conhece melhor as necessidades de quem está em Albacete do que o próprio. Partindo disso, um indivíduo em Frankfurt pode seguir interesses distintos dos que devem prevalecer em nossa nação, na Espanha.
Ceder soberania é como se você cedesse, não sei, como se você fosse para uma guerra com um facão e um AK-47 e entregasse o AK-47 para o lado inimigo. É desperdiçar a grande chance de prosperidade para a nação. Sou muito soberanista. Parte da soberania da Espanha passa por recuperar sua identidade. Isso precisa ser resolvido com a política monetária. Muitos dizem, se não sairmos da Europa, de onde virá o dinheiro? Mas devemos perguntar, quanto a Europa já nos endividou? Porque a Europa não é um sistema altruísta, uma organização. União Europeia, para ser mais preciso, para detalhar mais. Não é uma sociedade altruísta onde se garante qualquer tipo de coisa sem nenhum tipo de contrapartida em troca. Para você ter uma ideia, a Europa não conseguiu garantir o limite máximo de endividamento de seus países. O limite de endividamento permitido pela União Europeia aos Estados-membros é de 60% do PIB. Supostamente, se isso que a União Europeia teoricamente formula fosse cumprido, não poderia existir mais de 60% de endividamento sobre o nível do PIB em cada nação. A Espanha tem mais de 100% de... Acho que estamos em 120, mais ou menos. Caiu um pouco, estávamos em 115, mas agora estamos em 103, 105%. A dívida diminuiu? Sim, boas notícias, pelo menos. Sim. Continuamos vivendo além do que produzimos em um ano. Evidentemente. Sou soberanista e defendo que a política monetária fique sob controle nacional, não de autoridades em Frankfurt, no Banco Central Europeu. É aí que eu vou te contra-atacar com o argumento que sempre me deram quando falo sobre esse tema, e é um argumento extremamente sólido. Assim, Pedro Sánchez controlaria a política monetária. Beleza. Uou! Meu pesadelo, prefiro que esteja nas mãos do pessoal de Frankfurt. É que é o que as pessoas me dizem e, no fundo, não posso deixar de certa forma, dar razão a elas. Esse é o mesmo argumento que eu perguntei para Eduardo Garcia Serrano para falar sobre monarquia ou república. Eduardo Garcia Serrano é falangista e republicano. Mas ele me dizia, sempre me considerei republicano, mas se a república significa dar a chefia de Estado a um político, prefiro um monarca como o que temos, que não manda em nada, do que ver a chefia de Estado nas mãos de, sei lá, Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez ou quem ele indicasse. Ou de Feijó ou até de Ângelo Gabilondo, como citou Yolanda Dias. Sim, realmente é um problema. É o mesmo que o Junts disse, né? Quando ameaçou bloquear o parlamento por votar contra decisões de Pedro Sánchez e do Partido Socialista, o Junts afirmou que bloquearia. A dúvida era se é melhor o Junts apoiar ou bloquear o governo de Pedro Sánchez, permitindo ou impedindo que ele continue governando. Eu acho, em um modelo utópico, que primeiro não deveriam existir partidos políticos, deveriam existir os técnicos, os especialistas, e eles seriam os responsáveis por conduzir a política. Eu também disse isso no debate. E veja que foi relativamente premonitório, porque não sei se você lembra, Jota, que em um momento do debate que tivemos com a Anuj, eu fiz uma crítica à democracia e disse que a democracia não proporcionava à população o melhor produto possível. Não proporcionava porque quem está à frente do Ministério da Economia não é o melhor economista da Espanha. Não proporciona porque o Ministério dos Transportes não é liderado pelo maior especialista em transporte da Espanha. Sí, justo. Esto fue- Viene. Ontem foi o acidente. Absolutamente premonitório, infelizmente. Claro, se propuséssemos uma sociedade onde o povo tivesse o poder sem partidos políticos... Aliás, você sabe o sentido disso. Estou fugindo um pouco do tema, mas depois volto. Vou voltar ao assunto. Você conhece o significado histórico dos partidos políticos? A democracia, quando surge por mandato direto, aparece em sociedades tão pequenas que permitiam a cada representante público um grupo reduzido de cidadãos. Imagine que esta sala estivesse cheia com 10 pessoas que vivem nesta região. Imagine que delimitamos esta sala como uma região e aqui vivem 10 pessoas. Cada uma dessas 10 pessoas teria contato com um representante dessa região. Isso é possível quando a demografia das sociedades, das polis ou das cidades-estado dos países é pequena. Quando o crescimento de uma nação vai de dezenas de milhares para milhões de habitantes, não apenas para mais dezenas de milhares. É necessário um intermediário, uma estrutura que funcione como trampolim para que milhões de cidadãos possam se aproximar das decisões públicas. Os partidos políticos deveriam ser esse trampolim. Qual o problema? Que a democracia se perverte e deixa de ser democracia no momento em que esses partidos políticos não atuam como trampolim para impulsionar os cidadãos, mas sim como teto para impedir que os cidadãos se aproximem do poder e de trazer o poder para perto de si mesmos. É nisso que os partidos políticos se transformaram, completamente distante do significado histórico e do significado que a própria palavra partido carrega. Por que eu te dizia tudo isso? Porque eu defendo firmemente uma sociedade onde não existam partidos, uma sociedade onde existam técnicos. Pessoas que, sem fazer propaganda ou populismo, possamos juntos, cidadãos e espanhóis, colocar o melhor economista no Ministério da Economia.
O melhor especialista em transportes no Ministério dos Transportes, o maior especialista em saúde no Ministério da Saúde, o maior especialista em educação e o melhor professor da história da Espanha no Ministério da Educação. Que tenhamos um governo de pessoas qualificadas e preparadas, porque senão pode acontecer o caso absolutamente patológico e anômalo que tivemos na Espanha de ter um filósofo à frente do Ministério da Saúde, Salvador Illa. Como é que você pode dar o Ministério da Saúde para um cara que é formado em filosofia? Um filósofo pode estar na cultura, Na educação. Qual é a formação do Oscar Puente? Boa pergunta. Bem, além de um grande idiota, não sei. Oscar Puente é um criminoso. Quero dizer, ele é um cara e de formação deve ser direito, que imagino, deve ter estudado direito. Desculpa pelo insulto, mas não suporto esse cara. Acho que ele representa o sectarismo mais vil de quem não tem honra ou senso de pátria. Apenas interesse partidário e pessoal, o que é muito perigoso. Se um partido é um parasita, uma pessoa que dentro de um partido é um parasita duplo. É duplamente um clandestino. Uma pessoa que vem se aproveitar de quem já se aproveita da pátria. Para mim, esse é Oscar Puente. Então é uma sociedade de técnicos. Claro, construir isso soa muito bem formalmente, mas na prática seria complicado, pois exigiria praticamente abolir a Constituição de 78, com uma reforma completa. Então você é a favor de mudar a Constituição ou o regime de 78, como chamam? Sim, o regime de 78 completamente. Por um motivo muito simples. Vamos ver, eu reconheço, para não ser demasiado maniqueísta, eu reconheço que a Constituição representou um avanço significativo em relação aos anos 60 da tecnocracia que Franco estabeleceu. Esse avanço, para mim, é o catálogo de direitos fundamentais e liberdades públicas, reconhecido na seção 1ª do capítulo 2º do título 1º da Constituição, nos artigos 14 a 29. Debate-se no direito constitucional se os artigos 29 a 35 também são considerados direitos fundamentais. Isso também é um debate muito específico. Esse catálogo de direitos fundamentais e liberdades públicas, como eu te disse antes, é um dos elementos condição necessária, mas não suficiente para dar origem à democracia. Ele existe e está garantido formalmente, mas o problema é que não se cumpre na prática. Pelo que eu te dizia, por exemplo, a liberdade de expressão ou o direito à honra. O direito à honra não pode ser garantido até que entre em conflito com a liberdade de expressão. Então é preciso fazer uma ponderação entre os dois princípios. Se é preciso fazer um sistema de ponderação, como dizem os pós-positivistas, será necessário dar prioridade a um em detrimento do outro. Se um princípio prevalece sobre o outro, há um princípio que não está sendo garantido. Então, claro, esse avanço eu reconheço. Agora, por todo o resto, temos que entender que o significado da Constituição de 68 foi um significado que tinha como único objetivo, primeiro, tentar que ela fosse assinada. E isso não é simples, porque os pais que assinam a Constituição são 7, os 7 pais da Constituição. Há 3 da UCD, um do Partido Socialista, um da Aliança Popular, um do Partido Comunista e um das minorias catalãs, que é Miquel Roca e Moïlo Lem. Para que os 7 pais da Constituição a assinem, é necessário que ela seja amorfa o bastante para que todos se identifiquem. E por isso a nossa Constituição apenas responde a interesses puramente secessionistas, puramente independentistas. Porque a Constituição é assinada por Miquel Roca e Lulém e por Jordi Soletura. Eles assinam porque a Constituição cria um sistema que permite formar comunidades autônomas, favorecendo algumas sobre outras. Catalunha, aliás, só para esclarecer, as comunidades autônomas não existiam antes da Constituição. Por isso, se alguém abrir a Constituição de 78 não fala de comunidades autônomas, elas são constituídas depois. O que a Constituição faz é estabelecer procedimentos para que as comunidades autônomas possam se constituir como tal. E dava uma certa liberdade, dizia que aqueles territórios que se sentissem identificados com uma espécie de cultura, identidade, passado, tradição em comum, poderiam se constituir como comunidades autônomas. Mas reconhece um procedimento acelerado de constituição como comunidades autônomas para a Catalunha, para o País Basco. E não quero me equivocar, acho que para a Andaluzia e para a Galícia. Por quê? Porque é uma constituição que atende aos interesses dos partidos e das ideologias que eram nacionalistas. Esse é o sentido histórico, para que pudessem assiná-la. Então é preciso abolir completamente isso, é preciso acabar com o regime de 78 e, claro, é preciso estabelecer um novo processo constituinte que se baseie na refundação. Como sempre digo, como já disse e como disse José Antônio, primo de Rivera, minha referência sempre com base na pátria, no pão e na justiça. Esse deve ser sempre o único objetivo para o qual o futuro de uma nação deve convergir. É José Antoniano. Sim, já são 2 José Antonianos que vêm aqui. Um é Fernando Paes. Fernando Paes? Sim, um grande. Me conte um pouco sobre a figura de José Antônio. Qual era a visão política dele? Porque é verdade que é uma visão política que morre antes de se consolidar, morre jovem. Ou seja, ele não chega a se desenvolver totalmente. Claro. Exato. Ideologicamente, a ponto de dizer, estas são minhas bases. Claro.
É preciso ressaltar, ele morre assassinado. José Antônio Primo de Rivera é um dos mais... Morre de câncer. Claro, é um mártir que jamais será reconhecido pela lei da memória histórica, nem pela da memória democrática. Bem, primeiro precisamos falar sobre José Antônio. Sempre digo que ele foi um intelectual, alguém que trocou as armas pela palavra, pela dialética e pelo diálogo. Foi um cara que conseguiu fazer com que todas as pessoas que o conheceram, independentemente de sua ideologia política, reconhecessem seu caráter humano acima de qualquer outra coisa. Isso aparece em qualquer testemunho. Era muito amigo de Federico Garcia Lorca, tinha relação próxima com ele. Na verdade, quem não teve bom relacionamento pessoal foi com Franco. Olha, tem uma história. O vínculo que unia Franco a José Antônio Primo de Rivera era Serrano Sunher. Serrano Sunher foi colega de José Antônio Primo de Rivera na Faculdade de Direito, quando José Antônio estudou Direito. E além disso, era cunhado de Franco. Então, Serrano Sunher, uma vez, antes evidentemente do início da Guerra Civil, reúne José Antônio Primo de Rivera e Franco em sua casa. É a única vez registrada em que José Antônio e Franco se encontraram pessoalmente. O que José Antônio conta é que ficou escandalizado, porque não viu Franco como uma pessoa que tivesse um projeto de Estado muito claro, que quisesse convergir para uma nação com ideias comuns, mas sim como um militar. Sim, veja bem, militarmente ele era insuperável. Franco era temido mundialmente nos exércitos, pois todas as suas promoções foram por mérito. Não por tempo de serviço, algo inaudito. Ele era um militar temido, mas José Antônio duvidava de suas capacidades como estadista. Na verdade, sempre se conta aquela história de que José Antônio disse: "Bom, meu pai também era um ditador, mas pelo menos era um cara simpático." Então é uma pessoa que, enfim, pelo menos se afastou da ideia de país que Franco queria construir, porque não viu uma ideia clara de país na pessoa de Franco. Por outro lado, foi um intelectual. Foi um cara que estudou direito, que montou seu escritório de advocacia, que além disso foi deputado durante um período muito breve no parlamento, nas cortes, e que tinha uma capacidade de oratória que pra mim foi insuperável. Eu nunca vi na Espanha um político, nem antes nem depois, provavelmente, com uma capacidade de oratória semelhante à que ele tinha. Mas, acima de tudo, o que mais me interessa na pessoa dele, depois se quiser podemos falar sobre a obra dele, mas na pessoa dele me interessa a sua capacidade humana. Reconhecer a humanidade do outro, mesmo com diferenças ideológicas, não é? Acho que hoje estamos perdendo totalmente isso, estamos desumanizando. Você contou isso muito bem no debate, dizia: olha, é que vivemos numa época em que estamos desumanizando as pessoas que vêm aqui para respirar, para debater, e assim que vemos que alguém é de esquerda, sem nem sequer parar para ouvir o que defende, como tem que defender, estamos diretamente questionando a pessoa, em vez de questionar suas ideias. Esse é o resultado absoluto da desumanização, e é algo que todos concluem que é contrário à maneira como José Antônio via a pessoa. Então isso sobre sua pessoa, sobre sua obra, de fato ele não chegou a desenvolvê-la porque foi assassinado na prisão de Alicante. Alicante, mas para mim, há um trilema essencial que define perfeitamente a ideia que está por trás de José Antônio Primo de Rivera, que é a pátria, o pão e a justiça. Podemos fazer um exercício para ver o quão atual e necessário é esse trilema hoje, e observar o que ocorreria em uma sociedade ao eliminar uma dessas três bases. Podemos pensar em uma sociedade onde houvesse um certo senso de nação, de pátria, onde houvesse pão, ou seja, onde houvesse matérias-primas, mas não houvesse justiça. Isso poderia nos levar ao que foi a narcoditadura da Venezuela. Eu não nego que na Venezuela as pessoas fossem muito patriotas. Eu não nego que existissem matérias-primas, até mesmo recursos dentro da Venezuela. Mas o problema é que não existia justiça. Não existia justiça que redistribuísse, porque a imensa maioria das matérias-primas se acumulava em uma minoria imensa da população, uma classe tirânica do regime de Nicolás Maduro. É isso que ocorre ao eliminar o pilar da justiça. Se não há justiça, se temos uma sociedade sem justiça, o que acontece é que por mais que haja pão e um sentimento nacional ou patriótico, a nação desmorona completamente e fica manca. Uma nação onde existisse um senso de pátria e existisse um senso de justiça, mas não existisse pão, seria um impossível metafísico. Uma nação sem matérias-primas para prosperar tende a virar estado satélite de outra que as forneça em troca de soberania. E o que acontece em uma nação onde existe pão, existe justiça, mas não existe uma ideia de pátria? Aconteceria algo semelhante ao que vemos nas sociedades ocidentais. Sociedades ocidentais atacam a ideia de identidade por meio de organizações supranacionais, como a União Europeia e as Nações Unidas. Por isso querem nos fazer pensar que identidade é somente território, população, governo e capacidade, porque não querem que percebamos que existe uma identidade, algo que nos torna diferentes dos espanhóis, dos franceses, dos alemães, dos italianos. Existe uma identidade. O que a União Europeia está fazendo é transformar quase as nações em macro-supermercados, em supermercados enormes que comercializam livremente bens, serviços, capitais e pessoas através do espaço econômico europeu, por meio dessa política de fronteiras abertas.
Bem, eu não nego que possamos comercializar entre nós, mas o que nos faz ser Espanha e o que faz a França ser França, estamos atacando a pátria da nação. Veja só de onde vem, de um trilema formulado há 90 anos por José Antônio. Isso é o que eu destacaria, o trilema da pátria, do pão e da justiça. Como isso poderia ser resgatado? Porque acho que na Espanha não há... A única coisa que tem é pão. Bom, claro, efetivamente, né? Vamos ver. Sim, claro, a justiça na Espanha funciona do jeito que funciona, né? E além disso, tem o debate se justiça lenta é justiça ou não. Eu acho que não. A justiça tem que agir no momento em que tem que agir. Como se recuperaria? Bom, claro, se você me perguntar, eu vou puxar para o meu lado, através da tecnocracia, onde o que se faz é primeiro ter uma moral por trás. Uma moral, veja bem, que a moral, repito, para algumas pessoas, isso parece muito perigoso. Tem gente que vai dizer, isso é muito totalitário, isso é muito tirânico, isso é ditatorial. A moral permanece praticamente a mesma, mesmo que a maioria decida o contrário, como falamos antes, né? Se amanhã, em uma sociedade na Espanha em que a maioria fosse de canibais, o fato de serem maioria não pode permitir que modifiquem a moral na qual, na Espanha, entendemos que o canibalismo é contrário ao que queremos para a nossa sociedade. Então, evidentemente, tem que haver uma ideia por trás dessa tecnocracia que seja responsável, primeiro, pela recuperação da soberania da Espanha. A Espanha tem que voltar a ser soberana. A Espanha tem que voltar a se desligar das organizações supranacionais que destroem sua identidade e sua soberania, que implicam uma cessão constante de competências para esses organismos supranacionais como a União Europeia, as Nações Unidas, ou como a OTAN, ou como a OCDE, que é uma união mais econômica do que política. Então, temos que recuperar a soberania. Após retomar a soberania, é necessário um novo processo de refundação. Quando tudo nos falhou, quando a democracia nos falha, porque nos promete liberdade e o que nos traz é escravidão e submissão ao regime de 78. Quando os políticos nos falham, que supostamente o que propõem é remar para a mesma direção e acabam criando ainda mais polarização do que já existia. Quando o livre mercado falha, prometendo prosperidade mas trazendo dívidas, só nos resta recomeçar do zero. Começar do zero outra vez. Começar pelo nosso povo, nosso único ponto em comum. A única coisa que une os espanhóis é que somos espanhóis, que pertencemos ao mesmo passado em comum. Se esquecermos, silenciarmos, mancharmos, maquiarmos ou escondermos esse passado comum, estaremos criando uma sociedade sem nada que nos una. Eu acredito em uma sociedade soberana, e acredito que esse processo de refundação, para muitos isso que vou dizer pode soar muito comunista, tem que começar de baixo para cima. Pelo que eu disse, porque os de cima nos decepcionaram, e quando os de cima nos decepcionam, só restam aqueles que sempre estiveram ali. Essa ideia de que só o povo salva o povo. Vimos isso em Havana, vimos isso em La Palma, vimos isso em Adamuz ontem, vimos isso no 11 de março em 2004, só o povo salva o povo. Se quisermos que seja assim, o povo tem que estar unido. Para nos unirmos é preciso reconhecer o problema. Para resolver esse problema, repito, minha solução é um processo de refundação que comece completamente do zero e que tenha sempre em mente a recuperação da soberania da nação. Conte comigo nesse projeto. Para ir finalizando, mas me parece extremamente importante uma pessoa tão entendida e tão culta em relação à história de José Antônio, da Falange, do fascismo em geral. Quero que você faça uma distinção clara, entre o que são as ideias de José Antônio, as ideias de Adolf, as ideias de Mussolini, porque muita gente, como você mesmo disse, o espantalho fascista, atualmente, muitos pensam que todos eram iguais, se davam bem e concordavam em temas importantes como raça. Não acredito nisso. Vejo uma distinção clara entre todos, inclusive o general Franco. Acho que as pessoas precisam começar a analisar esses fenômenos de uma forma muito mais crítica, de uma forma muito mais acadêmica, de uma forma muito mais intelectual, e não como armas de arremesso que são usadas hoje em dia na política. Então, qual é a principal distinção? Bem, O lado humano você já mencionou. sim, politicamente José Antônio nunca foi um ditador. Isso precisa ficar claro. José Antônio jamais participou de assassinato algum, pelo contrário. Já expliquei isso várias vezes quando jornais como o ABC ou La Nación começaram a financiar. Na criação da Falange, existia um certo setor muito conservador que queria que a Falange espanhola se transformasse em um grupo de pressão, em um grupo físico, em um grupo de capangas, sem um conteúdo ideológico ou intelectual claro, mas simplesmente para exercer pressão física. José Antônio reprime o setor da Falange que não oferece um projeto intelectual à ideia da organização e sempre reprimiu qualquer indício de violência. Chamavam José Antônio de o Coveiro? Sim, Juan Simón, o Coveiro. Era chamado assim por causa de uma canção popular da época. sobre Juan Simón
Porque, de fato, ele tinha que estar constantemente indo aos enterros dos falangistas que eram assassinados por xiribis, socialistas, anarquistas, anarcossocialistas, etc. Então, isso é o primeiro. José Antônio nunca foi um ditador. José Antônio nunca foi um assassino. Ele foi um intelectual, puramente um intelectual. Em segundo lugar, José Antônio realmente se inspira no início, assim como as Jones, como as juntas de Ramiro Ledesma Ramos e Onésimo Redondo, em um primeiro fascismo. Esse é um debate aberto imenso, porque a primeira coisa que deveríamos nos perguntar é: fascismo, na minha opinião, é o regime de Mussolini no contexto da Itália em que Mussolini governou e dirigiu a Itália. Renzo de Felice, que considera um dos melhores historiadores do fascismo, junto com Eric Beguelin, dizia que não existe um fascismo genérico. Não podemos chamar de fascismo qualquer coisa além do regime concreto de Mussolini. Sim, é verdade que o fascismo pode influenciar outros regimes. E é verdade que Ramiro Ledesma Ramos, principalmente ele, e também José Antônio no início, têm certos vínculos ou adotam certos caracteres próprios do fascismo. José Antônio, por exemplo, conta em uma introdução que se faz à doutrina do fascismo de Mussolini. Como ele viajou à Itália, conheceu Mussolini e em um primeiro momento ficou bastante impactado com a figura patriarcal que a presença de Mussolini transmitiu para ele dentro do seu gabinete, dentro do grande palácio. E ele dizia que pôde entender melhor do que nunca o que era o fascismo quando viu Mussolini como a figura de um patriarca do balcão do seu palácio vigiando para que o povo estivesse bem. Essa foi para ele a imagem do fascismo. Mas conforme a breve carreira intelectual de José Antônio avança, ele se desvincula do fascismo. Na verdade, ele chega a dizer que o corporativismo, que é uma das bases essenciais do fascismo, não passa de pura vacuidade. O capitalismo, bem, José Antônio foi relativamente crítico com o liberalismo. Sempre digo que José Antônio criticou mais o liberalismo que o marxismo, mas isso não significa que ele fosse marxista ou comunista. Mas José Antônio entendeu a necessidade da classe trabalhadora de se reunir sob uma ideologia que, para ele, era enganosa, mas necessária, como o marxismo, como uma resposta lógica ao que foi o liberalismo. Então, a diferença principal é puramente doutrinária, é ideológica. José Antônio inicialmente se aproxima do fascismo como Ramiro Ledesma e Onésimo Redondo, mas depois se afasta totalmente. E eles fazem isso formalmente a partir de um comunicado emitido pelo jornal La Nación em 1974, no qual diz que a Falange Espanhola não é um partido fascista. E faz isso ainda em um momento em que o fascismo estava em seu auge máximo, ou seja, quando o mais inteligente do ponto de vista político ou geopolítico seria se vincular ao fascismo, e não é como fazer isso agora. É uma opinião contra-majoritária, de fato, naquela época era uma opinião majoritária, estava em seu auge absoluto. E por outro lado, Hitler é um nacional-socialista. Para compreender o nacionalsocialismo, é necessário entender a teoria das raças, que José Antônio, por exemplo, rejeita abertamente. José Antônio considerava possível criar uma nação integrada por diferentes raças, desde que os valores essenciais fossem mantidos. Ele faz isso porque estudou manuscritos de direito internacional diferentes dos usados pela teoria da raça nacional socialista. Mas bem, esse ramo antissemita que é próprio dos nacionalsocialistas não estava tão enraizado na figura de José Antônio. A ditadura de Franco é tema de debate sobre seu possível antissemitismo. Bom, era nacional católica, ou seja, mais do que antissemita por questões religiosas, era por questões políticas, porque na sua concepção de Estado não cabia outra religião que não fosse o catolicismo. Então, a diferença é totalmente doutrinária. Primeiramente, nos primeiros anos de vida, Falange e Jones se unem, mas depois se separam. E atualmente, a Falange não é um partido fascista. Além disso, na minha opinião, hoje em dia, o fascismo na Espanha não existe. O fato de o fascismo não existir na Espanha, já me adiantando a alguns comentários, não quer dizer que não existam pessoas que se autodenominem fascistas. Claro, são coisas diferentes. O que quero dizer é que, estruturalmente, ele sumiu. Por exemplo, o Vox não é um partido fascista. Como você definiria o Vox ideologicamente? Vox é um partido conservador. Acho que é um partido conservador que, aliás, passou por mudanças nos últimos anos. Uma mudança em sua política econômica, dizia Rubem Manso Olivar. Rubem Manso Olivar foi uma das mentes pensantes por trás do primeiro programa econômico que o Vox apresentou nas eleições de 2018, lembrei agora, 2019. Um programa elogiado por Juan Ramón Rayo, o que já indica seu caráter manifestamente liberal, certo? Esse programa difere muito do novo programa econômico do Vox, pois a direção do partido também está mudando, certo? Para que a gente tenha uma ideia, sempre se disse que o Vox está dividido em duas alas, a ala conservadora e a ala liberal. Exatamente. E que nessa disputa interna, nessa divisão interna do Vox, a ala conservadora está se impondo cada vez mais.
De fato, ao analisar os perfis que entraram e saíram do Vox, vemos certa correlação. Deixaram o partido figuras do lado mais liberal, como Rubem Manso Olivar, Ivan Espinosa de Los Monteros e Victor Sanches del Real. E entrou Carlos Quero, que é um cara que, tem uma política relativamente intervencionista dentro do sistema e do mercado imobiliário, né? Então o Vox é esse partido. Agora bem, o Vox não é um partido fascista, doa a quem doer. Por quê? Porque o fascismo é, antes de tudo, uma superação da democracia. Se alguém ler a doutrina do fascismo de Mussolini, Mussolini fala justamente em superar as democracias liberais que, para ele, tinham levado o Ocidente à mais absoluta miséria durante o século anterior, durante o século XIX. E para superar essa primeira formulação da democracia, o que ele faz é criar um sistema, uma doutrina de um sistema fascista que é uma superação da democracia. Vox é um partido que nasce conforme a um regime democrático e se perpetua dentro de um regime democrático e governa as autonomias que governa, dentro de um regime democrático sem mudar o regime democrático. Um partido democrata nunca pode ser um partido fascista porque o fascismo está sempre na estratosfera, sempre está em uma dimensão que vai além da democracia. Quando o fascismo é absorvido pela democracia, ele se transforma em uma democracia mais totalitária, intervencionista, autoritária e conservadora, mas ainda é democracia. Dizer que Vox é um partido fascista é de uma ignorância absoluta. Bom, para ir terminando, dentro da sua filosofia política, você consideraria que o crime de traição deveria ser aplicado muito mais vezes do que é atualmente? Bem, você disse isso muito claramente. Sim, claro, de fato existe um crime de traição tipificado em nosso Código Penal, no artigo 592, que não é utilizado, não é colocado em prática. Vamos ver. Quando um Estado vende sua soberania ou cede parte de sua soberania sem uma contrapartida em troca ou por interesses mais partidários do que gerais a uma nação estrangeira, isso é uma traição à pátria. Isso tem que ser trazido muito mais para o debate público. Ou seja, ainda estamos descobrindo o que há por trás desses negócios, supostos negócios obscuros de Zapatero, com a ex-narcoditadura da Venezuela. A questão de ex é bem polêmica. É discutível com a Venezuela. Vamos focar nela para evitar outro debate, senão não terminamos o podcast. Ainda estamos vendo só a ponta do iceberg. Faço aqui uma premonição, abrindo um parêntese. Eu acho que a maior parte da corrupção vai ser revelada na Espanha em 2027, quando a população não tiver tempo de esquecer a corrupção que existiu, pelo pouco tempo que vai faltar para as eleições gerais. Acho que é aí que vamos ver absolutamente tudo o que precisamos ver. Além disso, acredito que deveriam ser investigados, independentemente de Zapatero ser culpado ou não pelo caso Servi Navarro, Plus Ultra e Delcy. Se acabar sendo culpado ou não, eu acho que o que existe mesmo é uma traição. Porque quando você age mais pelos interesses de uma soberania estrangeira, de uma potência estrangeira, do que da própria potência, você está cedendo, você está traindo a ideia de nação. Outro exemplo é o ministro das Relações Exteriores, o Sr. Álvares, não é? Lembremos que em maio de 2021 entraram em Ceuta. 8.000 magrebinos em 48 horas. Entram por uma política de flexibilização das fronteiras, promovida por Mohamed VI. Quando entram, no começo gera-se uma incerteza. Veja a gravidade do fato. União Europeia e Nações Unidas precisaram intervir e afirmar que a intervenção é sempre via soft law. Porque já sabemos que são organizações supranacionais que, apesar de parecerem ter poder coercitivo, só exercem esse poder para inibir a soberania das nações, não para intervir quando realmente é necessário. E o que disseram foi que, que se chegasse a um acordo mútuo entre, ou que Marrocos e Espanha tivessem que melhorar suas relações, porque as fronteiras marroquinas também eram fronteiras, as fronteiras de Ceuta eram fronteiras europeias, enfim, uma confusão enorme, né? Após a chegada de 8.000 marroquinos a Ceuta em 48 horas devido à flexibilização das fronteiras por Mohamed VI poucos meses depois, menos de um ano depois, o ministro das Relações Exteriores reconheceu o plano de autonomia marroquino para o Saara Ocidental. Isso é uma tradição. Isso é exatamente o que tipifica o artigo 592 do Código Penal. O que acontece é que não se investiga? Bom, pois é, eu acho que esse é um debate que deveria ser trazido, mas realmente temos que entender, como eu disse no debate também, que há pessoas, estados e organizações que querem acabar com a identidade das nações. Essas pessoas, estados e organizações devem ser processadas pelo crime de traição sempre que a Espanha tiver competência para julgá-las, sem dúvida. Rubem, foi um enorme prazer ter você aqui. Gostaria que terminássemos este programa com você dizendo algo para a audiência. Vou falar principalmente aos jovens, pois são com quem mais me identifico pela idade. Eu acho que é um péssimo momento, um momento muito ruim para acreditarmos na primeira coisa que nos dizem.
Se fosse assim, se tivéssemos que acreditar naquilo que nos dizem primeiro, então teríamos que assumir que 90% da imigração vem do Mali, como disse Sara Santablaya. Ou teríamos que assumir que o número de denúncias falsas é de 0,01%, como lhes disseram tantas vezes. Olhem, eu nunca vou pedir, jamais, a ninguém que pense exatamente igual a mim. Você pode concordar comigo em parte ou discordar totalmente do que eu digo. O que eu peço é que você tenha espírito crítico e capacidade analítica para ver se a pessoa que está na sua frente é um vigarista ou alguém que tem vontade de criar uma nação melhor. Só assim acredito que as coisas vão melhorar para nós, como pessoas e como nação. Foi um grande prazer ter você aqui, Rubem. Eu adorei. Vamos falar de mais coisas, porque eu acho que há muitos temas que podemos abordar, muitos debates que podemos organizar. E foi um enorme prazer a sua intervenção nas redes sociais. Já te falei, MVP absoluto deste último trimestre. Continue assim e, acima de tudo, continue educando muita gente, inclusive a mim, porque realmente o nível acadêmico é extremamente importante nesse tipo de temática. Senhores, foi um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Nos vemos no próximo episódio de La Factoria.